a última apresentação, que é a apresentação da Natália Zay Garcia Rocha. Natália é engenheira de sistemas, e a apresentação dela sobre a aplicação da engenharia de sistemas em sistemas de mobilidade aérea urbana. A Natália é engenheira, nascida em Belo Horizonte, formada em engenharia de telecomunicações pelo Inatel e trabalhou 2 anos na área de telecomunicações pela empresa Ericsson, até ingressar no programa de especialização em engenharia da Embraer em 2007, sendo contratada pela empresa em 2009 para atuar no desenvolvimento de sistemas aviônicos de aeronaves de defesa e segurança. Desde 2019, passou a trabalhar especificamente com engenharia de sistemas na área do engenheiro-chefe e hoje atua como arquiteta de sistemas na concepção de sistemas e dá treinamentos relacionados à engenharia de requisitos. Obteve um mestrado pelo ITA, na área de cibersegurança. Tem também um MBA em gestão empresarial pelo FGV. E no ano passado ela conseguiu a certificação CICEP do ICOUS, que é tema até da nossa live que eu mencionei já. Então, seja bem-vinda, Natália. Boa noite. Boa noite, Roberto. Obrigada pela introdução. Todo mundo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Vocês estão ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Legal. Antes de mais nada, parabéns, né, pelo evento e finalizando uma semana rica de apresentações. Acho que foi bem rico, né? Tudo que foi apresentado aí ao longo da semana. Eu não consegui assistir todas as apresentações, mas como acho que vai estar disponível também, né? Para quem é membro, depois eu vou acessar. Mas parabéns até para a diretoria do Inclusive por conduzir o evento, que eu acho que foi muito bem organizado. Muito obrigado pela aceitar o nosso convite também. Eu fico até, assim, feliz, né? Fazer a última apresentação, encerrar, aqui trazendo um pouco dessa visão, dessa aplicação da engenharia de sistemas na concepção dos sistemas de mobilidade aérea urbana. Eu escolhi esse tema porque eu acho que ele está muito próximo da realidade de todo mundo aqui, né? Então, hoje a gente vive os problemas de mobilidade nos centros urbanos e eu acho que num curto prazo, mais rápido do que até a gente imagina, a gente vai começar a enxergar isso que a gente vê na foto, né? Que é uma prospecção aí da NASA, do CONOPS da NASA, que mostra... eu acho que eu não estou compartilhando, né? Desculpa. Deixa eu... Você pode compartilhar agora. Pronto, agora vocês estão vendo, né? Eu estou vendo. Legal. Então, essa foto aí, acho que ela mostra essa realidade que está por vir, né? E é um assunto que exemplifica bastante, ele é muito representativo para a gente aplicar os conceitos de Systems Engineering, o framework, os processos que a literatura coloca. E a minha ideia aqui é trazer esse case como exemplo, né? Porque muitas vezes a gente lê o material da engenharia de sistemas e sente até um pouco de dificuldade em entender uma aplicação real. Então, eu vou trazer aqui exemplos do que são essas coisas, né, que a literatura fala com relação à engenharia de sistemas na fase de concepção. Então, o objetivo aqui é mostrar essa aplicação. Eu vou falar basicamente de 4 processos técnicos que o Handbook aborda, né, que é o Mission Business Analysis, né, que é a análise da missão ou do negócio, a definição de necessidades de stakeholders, a definição de requisitos de sistemas, e aí, de requisitos de sistemas ainda num alto nível, né, a gente está falando de um nível de abstração muito alto, e definição de arquitetura, também bem alto nível da arquitetura dos sistemas, os principais elementos desse sistema OAM. Para quem não conhece o que é o Urban Air Mobility, eu trouxe aqui uma definição da EASA, e que coloca que o AM ele é um novo sistema de transporte de passageiros e de cargo em ambientes urbanos, e que ele é seguro, tanto do ponto de vista de safety, quanto do ponto de vista de security, e sustentável, né? E esse novo sistema de transporte, ele
está sendo habilitado por novas tecnologias. Então, a questão da evolução hoje dos recursos tecnológicos que a gente tem hoje, que não tinha, né, há alguns anos atrás, foi encarado como uma oportunidade, né, por vários players aí que estão aí do lado esquerdo, que estão hoje interessados em atuar nesse mercado, que estão apostando nesse mercado, para conceber um veículo aéreo, que ele coloca aqui, né, um veículo aéreo elétrico, de pouso e decolagem vertical, remotamente pilotado ou com piloto a bordo. E eu diria que não é nem tanto remotamente pilotado, e a gente vai chegar no momento que a gente vai ter realmente uma operação e uma estrutura bastante autônoma, que a gente talvez não precise nem do piloto remoto, né? Vai ser uma operação muito bem estruturada e autônoma. E, como eu falei, essa realidade ela não está distante, né? Então, a maioria dos players hoje eles apostam ali em iniciar a operação por volta de 2025, 2026. Obviamente, no início dessa operação, contando ainda com uma operação pilotada, mas que vai evoluir aos poucos, né? E a questão aqui é que o veículo, né, esse veículo aéreo, ele não é sozinho, né? Ele faz parte de um sistema maior, um sistema de sistemas, que é o sistema de mobilidade aerourbana. Então, o sistema de sistemas, ele tem, por si só, né, por definição, a gente chama de sistemas constituintes, ou elementos constituintes. E nesse cenário aqui da mobilidade aerourbana, a gente, além do veículo, a gente tem todo o sistema de suporte e manutenção, que vai dar suporte e manutenção para o veículo e para os demais elementos do sistema. Operações, né, operações de voo, que é representado aqui pelas linhas aéreas atuando. Então, a linha aérea é um sistema constituinte, né, que faz parte disso. O sistema de gestão de tráfego aéreo, que vai além do que a gente tem hoje estruturado. Então, a gente vai ter, nesse contexto da mobilidade aerourbana, um sistema de gestão de tráfego aéreo até mesmo independente, né? Lógico que interagindo junto com o sistema já existente. Um sistema de infraestrutura de solo, que é representado pelos vertiports, que hoje representam a infraestrutura necessária para pouso e decolagem desses veículos, e não somente os vertiports, mas os aeroportos também vão fazer parte disso, e a interface com o passageiro, o consumidor final. Então, o Handbook da Encose, ele traz, é engraçado que ele traz exatamente esse exemplo lá no capítulo 2, se eu não me engano, que mostra um sistema de transporte aéreo, né, para representar o conceito de sistemas dos sistemas. E aqui as diferenças são poucas, né, no contexto aqui do AM. A gente está falando aqui, em vez de um sistema de distribuição de combustível, um sistema de distribuição de eletricidade, é um operador, né, um fleet operator, que ele colocou o ticket system, mas aqui a gente vai ter uma visão um pouco mais ampla. Os aeroportos, não somente os aeroportos, mas os vertiportos também, né? O sistema de gestão de tráfego aéreo, e os eVTOLs, né? Em vez de ser os aviões, são os eVTOLs. Todos eles relacionados, né, com interações entre eles e até mesmo com relações entre outros modais de transporte, de solo, marítimo, enfim. Porque essa conexão precisa existir, né, entre o modal de transporte aerourbano precisa estar conectado ao outro modal para garantir o destino final ali do passageiro. E ele também é bem representativo quando a gente olha as características do sistema de sistemas, né, que basicamente são operação e gestão independentes. Então, a gente vê que a operação e a gestão de cada um deles não é necessariamente a mesma, né? O sistema de distribuição de eletricidade tem uma gestão e uma operação completamente diferente do operador, por aí vai. Eles estão distribuídos geograficamente, né? Então, cada um opera em locais diferentes, e talvez um dos mais importantes, e eles contêm propriedades emergentes, que são aquelas propriedades que vão nascer das relações, né? Das relações entre
os sistemas, que podem ser propriedades emergentes positivas, mas podem ser propriedades emergentes negativas também, né, como falhas, afetando a parte de safety. Então, a engenharia de sistemas, ela entra para ajudar, principalmente nesse aspecto, né, de tratar essas complexidades, essas relações, a gente tentar enxergar ao máximo essas relações e dar uma tratativa para elas, para que a gente diminua a possibilidade de ter unintended functions, né, funções não pretendidas, que nascem em função dessa interação entre os sistemas. E aí, eu trago aqui um ponto que os principais desafios aqui dessa aplicação, né, e de construir todo esse sistema de mobilidade urbana, é que a operação não existe, né, uma operação que a gente não tem uma referência. Então, é diferente da gente construir um conceito de operação para um CONOPS, né, para uma organização que está querendo adquirir uma capacidade operacional, está querendo desenvolver uma capacidade operacional, mas a gente pode usar como referência uma outra organização, a gente pode usar como base a infraestrutura existente. Nesse caso, a maioria das coisas não existe, então a incerteza aumenta muito. E os desafios aqui de aplicar a engenharia de sistemas é analisar um grande volume de documentos-fonte, de informações que estão sendo construídos com visões muitas vezes harmonizadas, mas muitas vezes discrepantes e até conflitantes. E não é porque uma visão está certa e a outra está errada, é simplesmente porque a operação não existe e todos estão tentando, ao máximo, construir como será essa melhor visão. Então, né, a NASA tem um CONOPS, o FAA tem um CONOPS, EASA, tem grupos de estudo, working groups de empresas, instituições, órgãos de certificação trabalhando nisso. E de novo, o desafio é sintetizar toda essa informação. Com relação às incertezas, são várias, né? A gente tem dúvidas sobre qual será a real demanda das operações, qual será a real densidade do tráfego aéreo, até mesmo considerando uma operação no futuro, com todos os usuários do espaço aéreo. Quais serão, de fato, as regras e os regulamentos aplicáveis, porque está tudo sendo construído. Qual será a configuração de vertiports mais provável? Então, tem stakeholders e parceiros, enfim, instituições tentando trabalhar na construção dessa visão de configuração de vertiports, mas, de novo, a gente ainda não sabe qual de fato vai ser a mais provável, a mais usada. E qual será a aceitação da comunidade também, né, com relação à utilização desse serviço, com relação à poluição visual ou sonora que possa influenciar ali no ambiente urbano. Então, são várias incertezas e desafios que a gente tem, né? Mais um que eu coloco aqui é a questão da maturidade tecnológica e regulatória também. Porque para a gente alcançar um nível de autonomia, não vai ser da noite para o dia, né? Então, a NASA, o FAA, eles colocam esse conceito de UML, né, que são os níveis de maturidade do sistema UAM, evoluindo gradualmente ao longo do tempo. E, no começo, é esperado que essa maturidade seja baixa, baseada numa densidade de operação baixa, que, por sua vez, está vinculada a uma demanda baixa, né, de mercado. Num horizonte intermediário, a gente já vê que a complexidade das operações aumenta em função do aumento da densidade e a automação precisa melhorar em função disso. Os sistemas vão ser mais autônomos, mais colaborativos. E no horizonte 3, que está um pouco mais distante, é o que a maioria dos players, na verdade, estão tentando buscar, que é uma operação completamente autônoma, em que a gente vai ter uma eficiência muito grande, mas uma complexidade muito grande também. E o desafio aqui de aplicar engenharia de sistemas nesse caso é prever quais funcionalidades cada sistema tem que ter em cada momento, porque ninguém quer desenvolver o produto, desenvolver o sistema hoje para entrar em serviço em 2025, 2026,
e quando chegar 2030, 2031, jogar fora e fazer um do zero, né? Todo mundo quer aproveitar, todo mundo quer construir um produto que possa evoluir de uma forma simples, com mudanças né, pontuais. Então, esse também é um desafio. E aí eu vou me basear, né, até mesmo ao longo da apresentação, no framework de Pose, que eu trago aqui como referência o manual do Impose de 2022, de necessidades e requisitos, que inclusive é muito bom, não sei se todo mundo tem acesso, mas é uma publicação excelente, ele é bem elucidativo, e ela traz um framework bem parecido com o que está no handbook, né, e que nesse core aqui, né, nesse meio aqui, tem os conceitos do ciclo de vida, o desdobramento dos conceitos do ciclo de vida para cada um dos níveis da hierarquia, desde a organização até chegar nos níveis do sistema. E tem também né, essa fileira que olha a questão de necessidades de stakeholders. Então, para cada nível também, stakeholders do nível estratégico, stakeholders de operações do negócio, stakeholders do sistema, é preciso entender as necessidades ao longo desse fluxo. E outro ponto que eu trago aqui é o framework que eles também trazem com relação à questão de necessidades sendo culminando em requisitos, né? Que eu acho que esse é o ponto-chave aqui da engenharia de sistemas. A gente constrói todos esses conceitos de operação, ele cita todas essas necessidades, tenta fazer o registro e a formalização da melhor maneira possível para a gente construir um banco integrado de necessidades que depois vão virar, né, através da análise de requisitos, vão virar requisitos claros, funções ou arquitetura, né, requisitos por meio de decisões de design de arquitetura, através de arquitetura física. Então, todo objetivo, né, em torno disso é construir o melhor conjunto de requisitos, o mais completo possível, né, sem deixar esquecer essas relações entre essas entidades operacionais, e que seja um conjunto de requisitos com qualidade, né? Opa, desculpa, acho que eu pulei aqui. Analisando aqui talvez um dos primeiros pontos de partida aqui dessa aplicação, identificar os stakeholders e as relações entre eles. Então, para a gente fazer essa análise aqui de necessidades de stakeholders em todos os níveis, a gente precisaria construir um mapa, né? Mapas de stakeholders é uma metodologia assim, bastante utilizada e tem várias formas, né? Eu trouxe aqui uma técnica que foi desenvolvida pelo Bruce Cameron, que eu gosto bastante. Então, ele sugere, né, que os stakeholders sejam clusterizados basicamente em tipo de influência, o tipo de relação, né, com a operação do sistema, e depois, né, em outros níveis, não é o objetivo me aprofundar aqui no mapa na tese do Cameron, mas ele vai construindo essas relações, ele vai enxergando como que esses stakeholders vão se relacionando para justamente identificar necessidades, né? O que um está gerando de restrição ou de necessidade para o outro, que é nisso que a gente está interessado. E aí, falando dos conceitos do ciclo de vida, é bem importante a gente ter essa visão, esse entendimento da perspectiva, né? Porque ela muda o tempo inteiro quando a gente está falando de conceitos de ciclo de vida. Os conceitos operacionais, eles estão sempre na perspectiva dos usuários, que são, né, um certo grupo de stakeholders ali do mapa. Então, é preciso construir os conceitos do ciclo de vida dos sistemas e de cada um dos sistemas, né, do veículo, do sistema de gestão de tráfego aéreo, dos vertiportos, sob as perspectivas dos usuários dos sistemas, para que a gente consiga também capturar necessidades, restrições que vão alimentar todo aquele banco, né, o banco de necessidades integradas. Eu vou falar bastante do conceito operacional aqui, eu destaco também a necessidade de fazer o conceito de suporte, que é muito importante,
mas aqui na apresentação eu acho que eu vou comentar mais sobre os conceitos operacionais. Então, falando um pouco aqui, antes de falar dos conceitos operacionais, vou falar do que começa lá em cima, né, que é o CONOPS ou SBP, que é o Strategic Business Plan. O SBP, ele é o ponto de partida ali de uma organização do negócio que vai entender, né, como que essa organização vai se preparar e vai se estruturar para prover aquela capacidade operacional. Então, esse documento, esse conjunto de informações, ele precisa ter, né, qual que é a expectativa de mercado, quais são os custos e investimentos necessários, como que a organização vai ter estruturada, quais são as estratégias e as parcerias necessárias e quais são os capabilities, né, as soluções que ele precisa, seja desenvolver, seja adquirir, seja, enfim, suportar, para que ele consiga atingir aquela capacidade operacional. E aí, com base no processo de Business ou Mission Analysis, né, que é descendo ali aquele framework, a gente começa a entender um pouco melhor qual que é o problema, para chegar na classe de solução. Então, a gente está falando ainda de um nível muito alto, né? Entender o problema da mobilidade urbana, que hoje eu vou destacar aqui, que está muito embasado basicamente em 3 aspectos, né? A questão do tempo, o deslocamento do tempo nas cidades, das pessoas nas cidades, a questão da poluição, né, do impacto ambiental, que hoje já está sendo, né, observado por toda a população, e a questão da saturação dos grandes centros urbanos, saturação física mesmo, de construções, enfim. E tudo isso vai culminar nessa classe de solução que a gente, né, que a EASA colocou lá naquela definição, que é um meio de transporte, um veículo aéreo, né, elétrico, de pouso e decolagem vertical, né, principalmente para atender essas 3 questões. E se a gente for pensar especificamente na questão do tempo, tem um parâmetro que faz parte do entendimento do problema e que precisa ser analisado, que é o que a gente chama de VDTS, que é o Value of Travel Time Saved. Ou seja, qual que é o valor do tempo salvo para o passageiro? Ou o WTP, que é o Willingness to Pay, ou seja, quanto que um passageiro ou um consumidor ele está disposto a pagar por unidade de tempo que ele salvou. E esse parâmetro, ele é muito individual, né? Ele depende muito de questões sociais. Então, o meu VTTS é diferente do seu, provavelmente, porque eu tenho uma urgência de deslocamento, eu tenho uma experiência, eu tenho uma condição social. Então, ele direciona muita coisa, né? E isso precisa ser entendido. Se a gente for pegar aqui um exemplo, né, aqui que está esboçado no CONOPS de Miami, que ele tenta estabelecer a comparação de uma jornada, por exemplo, de tempo door-to-door, né, que é o tempo da onde o passageiro inicia a jornada até o ponto final. Pegando aqui como base um Uber da vida, né, ele consegue fazer esse trajeto aproximadamente em 60 minutos, pagando $100 a $128, né? Quando ele tiver a estimativa, né, gente? Quando tiver, por exemplo, o sistema de OAM numa condição de horizonte 2, né? Ou seja, ele está com uma maturidade moderada, está com um nível de autonomia médio. Ele conseguiria por $90, ou seja, ele tem uma economia de preço aqui que ele vai pagar de custo com um tempo salvo. E se a gente for olhar a visão da autonomia, né, que é o horizonte 3, ele conseguiria, né, ter um time saving ainda maior, pagando um preço muito menor. Por quê? Por conta, principalmente, da remoção do piloto do serviço, né, que hoje o custo operacional do piloto é uma das coisas que mais pesam, e por conta da eficiência, né? A eficiência da estruturação do sistema como um todo vai ainda aumentar esse tempo. Então, isso mostra que essa classe de solução que a gente está entendendo, que é entendendo o problema e a solução, ela precisa ter como horizonte realmente a questão da autonomia,
né, para resolver o problema de fato, que é o problema do passageiro. Bom, e conversando aqui, então, sobre os conceitos operacionais preliminares, eu trouxe aqui essa foto, que é uma foto de CONOPS clássica, né? Ela mostra quem são as entidades operacionais, quem são os atores do sistema UAM, quais são as capacidades operacionais que precisam ser desenvolvidas. Então, a gente está falando de um provedor de tráfego, de gestão de tráfego aéreo urbano, que ele vai olhar o sistema de UAM, a operação de UAM e fazer gestão disso, né? Vai ser um sistema provavelmente muito colaborativo que eu falo que vai ter a colaboração de usuários, ter a colaboração da própria linha aérea. Então, a linha aérea vai ter um papel diferente nesse tipo de operação. O carro elétrico, o aeroporto faz parte, porque ele tem que prover essa conexão com o passageiro, que vai, por exemplo, sair de um voo internacional ou de um voo regional para pegar o eVTOL. Os vertiportos, o piloto, o mecânico, os operadores de solo, o passageiro, o operador a linha aérea, né, em si, e até a plataforma de interface com o usuário. Então, a gente começa a identificar quais são as entidades operacionais e os atores para começar a construir cenários, os casos de uso, em função desses elementos. E aí, dando como exemplo aqui as missões, que elas precisam também ser definidas, tanto do ponto de vista do negócio, né, até e para a gente depois entender como que vai ser a operação de cada uma delas, vou trazer aqui o exemplo do IVE, né, do IVE Air Mobility, que especifica basicamente hoje, vislumbra 3 missões para o eVTOL deles, que é o commuting, que está ligada a uma missão de pessoas muito concentrada em deslocamento diário, de pessoa da casa para o trabalho, do trabalho para a escola, entre um ponto A e um ponto B, em um grande centro urbano. A missão de Airport Shuttle, que é quando a pessoa vai precisar usar o veículo aéreo para sair ou chegar do aeroporto, né, de um voo, e a missão de sightseeing, que tem um cunho muito turístico até de negócios, né, mas ela tem uma característica diferente, que é basicamente o voo panorâmico. Ela sai de um ponto A, faz um voo e retorna para o ponto A. Se a gente for pegar essas missões e detalhar a jornada delas, a gente começa a entender necessidades, extrair necessidades dali. Então, pegando como exemplo a missão de Airport Shuttle, que é uma das missões que eu mostrei, no CONOPS de Miami tem um exemplo de jornada do usuário, né, jornada do passageiro ao longo de todo a utilização do UAM, ou seja, desde o momento que ele chega de um voo, por exemplo, internacional, até o momento que ele se conecta a um outro modal de solo, ou até se ele chega no destino final dele. Então, a gente analisando cada etapa da jornada, a gente começa a elicitar, né? Então, ele está chegando de um voo internacional, né? Ele está chegando com família, está levando bagagem pesada, bagagem pequena, tem carrinho de bebê, tem pet, tem service animal, como é que chama? Cão-guia, né? Cão-guia, tem necessidade de recursos de acessibilidade. Então, tudo isso vai, uma hora, ter que aparecer, né? Ou não, depende de muito trade-off, mas tem que ser considerado no dimensionamento dos sistemas, né? Na capacidade dos vertiports, por exemplo, de receber pessoas que precisam de necessidades especiais, a necessidade, por exemplo, do veículo de transportar um animal dentro do veículo. Então, tudo isso vai desdobrar, né, acabar combinando em requisitos. Continuando a jornada aqui, é preciso entender o deslocamento dele, né, dentro do aeroporto, ou seja, como que essa distância percorrida entre o momento em que ele sai do avião, né, ou do desembarque do aeroporto até chegar no embarque do eVTOL, como que isso pode ser minimizado. A questão do check-in, de segurança, de peso do passageiro também precisa ser pensada,
também no sentido de minimizar ao máximo a perda de tempo, né? Uma vez que ele está dentro do veículo, quais são as necessidades de conforto desse passageiro, né? Conforto em termos de espaço, conforto térmico, funcionalidades que ele precisa ter durante o voo. Então, são formas ali da gente ir enchendo aquele banco de necessidades. Aí a gente vem para a definição das rotas, né? As rotas, elas precisam ser, um conjunto de rotas, na verdade, precisa ser determinado de uma forma que represente ao máximo a operação. É lógico que você não vai mapear todas as rotas possíveis de operação, mas é preciso mapear aquelas que são as mais importantes, aquelas que podem representar elementos de contexto desafiadores, né, como a questão de geografia ou de temperatura, ou de outros aspectos qualquer. Então, aqui eu trago 2 exemplos também do IVE, que é uma rota de Airport Shuttle em Miami, né, em que a rota sai do Aeroporto Internacional de Miami e chega em Miami Beach, e a de baixo é que o veículo ele sai de um ponto lá na Barra da Tijuca e chega lá no Galeão. E o detalhamento dessas rotas, aí a gente pega aquele óculos da perspectiva, né, e começa a olhar a perspectiva do eVTOL. Vamos tentar entender, para cada uma daquelas rotas, o que acontece com o veículo, qual que é a jornada do veículo durante toda essa operação, né? Então, todos os aspectos precisam ser observados, né? Então, se a gente pega aqui, por exemplo, outro exemplo, Conópolis de Londres, né? Conópolis de Londres, se observa que tem questões de ruído importantes, né, a serem observadas na cidade de Londres, que são possivelmente diferentes das questões de ruído de outras cidades. Então, tem essa questão da aceitação da comunidade, tem a questão de entender como que é o ruído já normal, né, natural do local de operação, para você tentar entender até que ponto que você pode trabalhar esse ruído, seja pelo design do veículo, seja por procedimentos operacionais. Tem a questão das distâncias, né? Então, as distâncias precisam ser observadas e entendidas, até mesmo qual é o percurso que esse veículo tem que fazer durante o trajeto, porque a gente está falando de um veículo aéreo, baseado em bateria, que tem, né, uma autonomia limitada. Então, é preciso entender exatamente quais são as distâncias percorridas, o quanto e o trajeto que ele teria que ter com relação até mesmo para estimar questões de espera, de reserva, né? É importante entender também quais são as características do ponto A e do ponto B. O ponto A, né, o vertiport de saída, ele está no alto de um prédio, né, ele está no topo ou ele está no solo? Quais são os obstáculos no entorno que vão influenciar na questão de manobras, na questão de procedimentos que ele vai ter que fazer? Então, é importante delimitar, né, entender todos esses aspectos do cenário. E aqui eu até faço uma comparação com uma apresentação que teve essa semana, se eu não me engano, foi do Adail, que falou do hemisfério esquerdo e direito, né? E eu lembrei que eu acho que é bem isso, né? Aqui a gente está falando uma análise, trabalhando aquela parte do cérebro esquerdo, que vai bem ali no nível do detalhe, tenta explorar ao máximo todos os atributos, as características, para depois, alguma hora, a gente pegar e fazer a síntese de tudo isso. A gente vai ter que construir os sistemas de uma forma em que eles consigam atender a todos esses requisitos que forem identificados, mas alguns eles vão atender melhor, outros eles vão atender, né, com uma performance um pouco mais degradada. E esses trade-offs, né, que fazem parte também da engenharia de sistemas na construção do design de arquitetura, são importantes, tem muito a ver depois com essa síntese que a gente precisa fazer, né, de extrair de toda essa análise o que realmente vai ser considerado. Tem a questão das altitudes, né, das atividades operacionais em cada fase de voo, entre voos, o que precisa ser feito entre um voo e outro. Então, tudo isso a gente vai detalhando nos conceitos operacionais. A questão do ambiente, né, então, para cada uma daquelas localidades, como que é
a média de temperaturas máximas e mínimas para cada local, como que é o comportamento de vento, tem gelo, como que é o nível de umidade, vai ser uma operação noturna, como que é a geografia do local, aqui a gente está vendo um voo, né, no rio, sobre a água, então tem relevo acidentado, que isso pode influenciar também na questão das manobras, dos procedimentos, do design do veículo. Como que são os influenciadores, os outros elementos ali do espaço aéreo, seja os desejados quanto os não desejados, como os drones irregulares, né? Então, é preciso mapear todo esse ambiente, né? O que ele está sujeito a ser exposto durante essa jornada, balões, parapente, até lá mesmo no Conops do Rio, né? Que é uma publicação aberta, viu, gente? Vocês podem acessar aí pela internet, e vocês vão ver que tem essa questão no Rio, tem muito parapente, né? Tem balões em outras regiões do país, enfim, então tudo isso precisa ser identificado de como que o veículo ele vai abordar, né? Como todo sistema, aliás, não somente o veículo, às vezes não vai ser nenhuma capacidade do próprio veículo, mas como todo o sistema vai se estruturar para conter esses tipos de objetos, né? Pássaros, estruturas físicas, né, como guindastes, a parte de prédios e obstáculos físicos, né, que não são geográficos. Eu trago aqui até uma referência de um paper da NASA que mostra um pouco dessas análises, né? Então ele mostra que para os Estados Unidos uma análise de obstáculos físicos, né, prédios, arranha-céus, guindastes, enfim, tudo que não é natural. E ele mostra que a média de altura desses obstáculos, para que depois a gente possa entender essa questão dos obstáculos do entorno, né, do entorno físico durante o voo. Tem aqui outros exemplos de análises, né, a distribuição do vento. Então, como que o vento ele se comportou historicamente em dadas cidades. Então, isso vai servir de fonte de informação também para entender qual vento a gente vai assumir durante o voo, né, como um valor de vento de referência. Aqui tem uma estimativa de distribuição de vertiportes numa cidade. Isso é muito importante para saber, numa dada rota, onde que esse veículo, se precisar, né, pousar por uma questão de emergência, por uma questão de alguma operação anormal. Quais são os possíveis vertiportes disponíveis? Isso vai influenciar na questão da reserva da bateria, o quanto que eu preciso estimar de bateria extra. Tem também análises com relação à densidade populacional, para saber exatamente não, né, mas para saber as mais prováveis rotas de interesse dessa população nessa cidade, onde que estão concentrados, né, a maior população que deseja se deslocar. E aí a gente tem também a construção dos cenários, né, que a gente detalha as etapas do voo, os atores, os cenários de sucesso e os cenários alternativos, isso tudo para dar uma completude, né, para trazer uma completude no seu conjunto de necessidades, de funções e de requisitos, que vai depois, né, fazer interface com os demais sistemas. Então, aqui nesse exemplo, a gente tenta detalhar a jornada aqui as etapas do voo do veículo, desde o pré-voo, com quem que ele precisa transmitir dados, né, quem são os elementos, o que ele faz, o que o piloto faz, o que a pessoa de solo ali que está suportando a operação faz. Então, a gente detalha, né, tudo isso para ter ali os cenários, tanto de sucesso quanto os alternativos, né? Coisas que podem acontecer de forma alternativa ao longo de cada um dessas atividades operacionais. Uma outra questão bem importante aqui é o diagrama de contexto. Então, o diagrama de contexto, ele também é uma ferramenta super importante que vai ajudar a fazer entender, né, as interfaces do sistema de interesse com os demais sistemas.
Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o veículo como sendo um sistema de interesse, fica fácil enxergar né, quem são os elementos de contexto, que são os demais que estão fora daquele boundary, né? Então, a gente consegue extrair daqui as interfaces, os requisitos de interface, principalmente, e explorar o que precisa ser transmitido, né, que tipo de formato, qual que é a informação que precisa ser alimentada aqui para cada elemento do sistema. Indo aqui para o conceito operacional do espaço aéreo. Então, a gente deixa de olhar somente o veículo, né? A gente tenta entender qual será o conceito operacional do espaço aéreo como um todo. A operação vai ser, como será essa operação, né? Tanto no espaço aéreo controlado quanto no espaço aéreo não controlado. Como será essa segmentação do espaço aéreo, as classes que irão existir, né, no momento dessa integração do AM, e como que vai ser até mesmo a transição do voo entre diversas classes do espaço aéreo. Vai haver corredores dedicados, né? Então tem vários CONOPs sendo desenhados, o da NASA é um deles, principalmente, acho que essa figura, se eu não me engano, é do CONOPS do FAA, que coloca aqui a questão de corredores, né, que é um conceito que também está sendo usado por outros stakeholders, que mostra que os eVTOLs terão um corredor dedicado para trafegar, né? E os regulamentos operacionais, as cartas aéreas, enfim, tudo isso precisa ter também esse entendimento e ser detalhado. Eles vão basicamente refletir em todos os sistemas, né? Quando a gente constrói o conceito operacional do espaço aéreo, vai combinar em requisitos de sistemas para o sistema de gestão de tráfego aéreo, para o sistema da linha aérea, para o eVTOL, para todo mundo, né? Tudo que está embaixo do AM. Os conceitos operacionais dos vertiports, né? Hoje a NASA ela traz um conceito que os vertiports eles vão ser basicamente de 3 tipos, sendo que os vertihubs vão funcionar como uma espécie de aeroportos de eVTOLs, né? Então, ele é uma infraestrutura maior que vai servir até como um lugar de pernoite ali dos veículos aéreos, com capacidade de manutenção programada e não programada complexa, né? Atividades complexas de manutenção. A gente vai ter os vertiports em si, que são os pontos né, no meio da cidade que vão ser usados para pouso e decolagem, e que também vão ter uma certa capacidade de manutenção, nem que seja simples, né? Reparo simples. E os vertistations, ou vertipoints, que eles chamam aqui, que são unidades menores, com o mínimo necessário para operar, né? Como, por exemplo, ter ali a capacidade de recarga das baterias. E a gente não pode esquecer que o começo da operação, né, ele vai ser dado em uma infraestrutura que já existe hoje, que são os helipontos. Então, todo esse conceito de vertiports, ele não vai surgir também da noite para o dia, né? Os helipontos serão o início da operação. E é preciso também colocá-los dentro do conceito operacional, explorando né, os recursos que eles têm ou que não têm, ou que vão precisar ter, para que o início dessa operação seja viável, né? Então, isso aí também vai acabar culminando em restrições e requisitos para todo mundo. Eu trago aqui, sobre essa parte de conceitos operacionais, né, a questão da estratégia de validação. Então, a Evermobility, ela tem esses CONOPs das cidades sendo elaborados, então, são iniciativas bastante importantes e produtivas, né, que ela coloca, por exemplo, em Londres, tem o CONOPS de Londres, em Chicago, no Rio. Então, no Rio, por exemplo, né, pegando esse exemplo, foi feito algumas semanas ali de teste dessa operação com um helicóptero, né? Então, a ideia não é nem tanto ver com relação ao veículo, né? Tanto é que a operação ela foi simulada com helicóptero, mas de ter uma noção de como será essa operação, né? Como será essa utilização do espaço aéreo, como será essa demanda de frequência, quais serão as necessidades do passageiro. Isso tudo para responder a pergunta, né? Estamos construindo a coisa certa, que é o princípio da validação. Tá?
É importante a gente falar de trade-offs e arquitetura, né, porque essas necessidades, uma vez estabelecidas, elas vão direcionar conceitos de design e de arquitetura e que precisam ter um trade-off e precisam ser avaliadas com relação à viabilidade técnica e, muitas vezes, renegociadas com os stakeholders de negócio, né? Então, é um ciclo muito interativo, porque a viabilidade técnica, muitas vezes, tende a falar mais alto. E essas necessidades precisam ser revistas o tempo todo. O trade-off precisa buscar soluções de compromisso, né? Então, falando um pouco disso. A análise de requisitos, então, ela vai combinar em requisitos de alto nível para todos os sistemas. Aqui, no caso do veículo, é o que a gente chama de TLARs, né, que são os Top Level Aircraft Requirements, e são requisitos muito de alto nível, como alcance, payload, velocidade, dimensões, que estão no nível de abstração muito alto. São poucos requisitos, mas que estão no nível de abstração alto. A análise funcional, como traz aqui também esse modelo, que para mim tem uma frase do Scott Jackson, também, que é um grande contribuidor aí da literatura de Systems Engineering, que fala que a análise funcional é uma das principais técnicas de garantir a completude de requisitos, né? Então, a gente usa a análise funcional para entender quais são as funções e saber se para todas as funções eu tenho requisitos e se para todos os requisitos eu tenho funções. Então, a análise funcional é bem importante. Tem um exemplo aqui de um paper da NASA trazendo uma análise funcional proposto para um eVTOL, né, para um veículo aéreo, com esse propósito de mobilidade aerourbana. Então, ele tem aqui todas as funções de alto nível, né, que é controlar o voo, prover um planejamento de voo, enfim, fazer a gestão do voo, ter conhecimento situacional. Toda essa análise também muito estruturada na questão das operações, né? E uma das últimas coisas aqui que eu queria falar sobre a completude de requisitos também é varrer a questão o INCOSE chama de ILITs, né, que são as disciplinas especiais. Então, a gente precisa varrer todas as restrições que são impostas, não só para o veículo, mas fazer aplicar essa mesma mentalidade para os outros elementos dos sistemas, né? Então, quais são as restrições de safety, de security, de ambiente, de fatores humanos, e aí de todos os ILITs que a gente conhece, né? Maintainability, availability, reliability. Tudo isso ajuda a gente a ter aquele conjunto completo de requisitos que é o objetivo final. Então, como considerações finais aqui, eu ia destacar os benefícios dessa aplicação da engenharia de sistemas na concepção das soluções, que talvez uma das principais é fomentar a discussão sobre as incertezas. Então, a gente aplicando esse framework, minimamente a gente entende o que a gente não sabe, né? O que a indústria precisa fomentar para descobrir e para construir, como essa operação que ainda não existe, antes de sair desenvolvendo, né? Identificar riscos e minimizá-los, né? Construir uma visão comum e unificada para todos os stakeholders, então, diminuir aquelas discrepâncias que eu comentei, né? Aquelas visões diferentes, que é natural nesse momento de concepção, mas que precisam ser resolvidas. E, por fim, aqui, eu ressalto a questão de ter um conjunto completo e de boa qualidade de requisitos e funções nos sistemas. Gente, é isso que eu ia passar. Não sei se eu me alonguei muito, acho que não, né? Porque a gente começou uns minutinhos depois, mas agradeço também. Se vocês tiverem perguntas, estou à disposição. Obrigado, Natália. Não se alongou nem um pouco, pelo contrário. Foi mais uma vez excelente apresentação. Parabéns. Trabalho espetacular que vocês estão fazendo. É impressionante a complexidade, os desafios, as incertezas de um projeto tão complexo. Bom, assim, você passou uma aula de engenharia de sistemas aqui, né? O projeto de vocês passando por todas as etapas da engenharia de sistemas, né? Muito interessante. Parabéns. Legal. Obrigada. Temos perguntas. Vou fazer a primeira pergunta para você. A primeira pergunta
Natália, poderia explicar melhor sobre como deveria ser a evolução da infraestrutura de solo ou dos vertiports? Tá. Então, esse ponto aí realmente é bem importante, né? Porque, como eu falei, hoje os vertiports não existem, né? Não existe nem mesmo L-pontos com capacidade de suprir energia ali para os veículos. Então, tem que ser feita uma análise, principalmente, de quais são os pontos, né, em cada centro urbano, que são os mais estratégicos, né? Primeiro, do ponto de vista ali da jornada do usuário, de facilitar a conexão do usuário. Depois tem que ser entendido como que esses recursos tecnológicos vão chegar até lá, né? Então, se vertiportos vão sendo colocados no topo de um prédio, como que essa energia vai chegar lá? Isso tudo precisa ser analisado. Se vai ser colocado um vertiport no solo, né, quais são os procedimentos operacionais com relação a entorno, com relação a ruído que precisam ser observados. Então, essa evolução ela precisa ser bem analisada e construída nesse sentido, porque ela está muito ligada ao principal valor, né, desse sistema como um todo. O vertiport ele tem que ser de fácil acesso para o usuário, né, senão é mais fácil ele pegar outro modal. Então, esse ponto aqui é bem importante. É verdade. Próxima pergunta. Natália, poderia explicar um pouco mais sobre como será o voo autônomo? Seriam os próprios passageiros operando os veículos aéreos? Tá, então, essa questão do voo autônomo é o seguinte, o pessoal fala, tem muita... Está sendo construído, né? Muitas ideias ainda com relação a isso. Mas, basicamente, o que a gente chama é de autonomia estruturada, né? Em que a operação ela vai ser estruturada aos poucos e que vai se basear muito na questão de treinamento. Então, no início, a gente prevê assim, que a operação ela seja realizada realmente por um piloto que tem um brevet, assim como é hoje, né? O piloto ele tem que fazer um curso de pilotagem, tem que tirar um brevet, um certificado, é um treinamento pesado. Então, no início, vai ser dessa mesma forma, né? E a ideia é que depois a gente comece a passar uma certa inteligência para os próprios sistemas, né? Para ter um pouco mais de autonomia, de forma que uma pessoa um pouco menos treinada, ou seja, que não precisa ter conhecimentos profundos de aeronáutica, consiga operar o sistema, né? Então, a gente fala de um operador, né, do veículo ali com um treinamento básico, mas que ele consiga ser capaz de fazer essa operação sozinho com o mínimo ali de treinamento. E quando a gente pensa lá naquela visão futurística, lá na frente, aí realmente é o passageiro, né? O passageiro que consegue minimamente operar alguma coisa ou interagir ali de alguma forma, mas a operação ela vai estar muito mais autônoma, o veículo vai estar muito mais capaz de operar sozinho, de ser operado sozinho. Legal, interessante. Temos mais 3 perguntas aqui, por enquanto. A pergunta agora é da Raquel. A Raquel perguntou: a indústria automobilística já gastou mais de 100 bilhões de dólares, notícia desse mês, tentando colocar os ADS, Autonomous Driving System, em um nível seguro para operar. E até o momento as dificuldades e desafios foram maiores do que a capacidade de se chegar a algo seguramente aceitável. Como a indústria do UAM lida com esse enorme risco ao contar com automação nas próximas fases? Existe plano B que sustente o negócio? Como podemos lidar com risco versus decisão? Isso. Então, está um pouco ligado a isso que eu comentei agora da questão da autonomia, né? Vai ser realmente, a minha visão, né, gente, que vai ser muito gradual e não vai ser um processo da noite para o dia, né? Então, realmente, no dia de hoje, tem muita dificuldade em, né, se conseguir alcançar ali um voo autônomo, mas as funcionalidades, elas estão evoluindo nesse sentido, né? Então, a questão é
trabalhar o trade-off, a arquitetura, trabalhar com todos os stakeholders para tentar entender quais são os recursos necessários para que essa questão né, da autonomia, ela seja muito embasada nisso que eu falei, que é o treinamento, né? Fazer com que os operadores, ao longo do tempo, eles consigam tomar decisões ali sobre a operação do voo e que tire um pouco a carga ali do piloto, né? O piloto, ele não começa mais a ser o centro ali, o ator principal da operação. Então, esse é o ponto. E como lidar com o risco é gestão de risco, é influenciar, é investir em indústria, investir em recursos tecnológicos para que as soluções, elas, né, consigam atingir um nível de segurança adequado. Tá certo. Que realmente hoje, acho que ela comentou, né, de um plano B que sustente o negócio. Isso. O Horizonte 2, né, ele possivelmente já sustenta o negócio. É lógico que tem muita incerteza, né? É tudo muito incerto. A gente não sabe nem como vai ser a aceitação da sociedade com relação a isso. Mas o Horizonte 2, que é um horizonte intermediário, de uma complexidade intermediária, que não tem tanta autonomia, ele já pode sustentar o negócio por si só. Tá certo. Próxima pergunta. A pergunta da Mariana Passos. Equipamentos anti-frequência, anti-drones, também são considerados como variáveis no trajeto de voo? Com certeza. Com certeza. Tem um estudo, né? Tem bastante estudo nesse sentido, estudos sobre aquele GPS spoofing, tem um monte de coisa que realmente pode interferir e que o sistema, né, o sistema de security, ele precisa endereçar durante a operação do voo. Isso está sendo pensado. Essa pergunta foi realmente muito boa. Pergunta agora do Heraldo Macrax. Natália, poderia explicar a diferença entre os conceitos de CONOPS e OPSCOM para a I3E e EC? São conceitos intercambiáveis. Para o handbook da Encose, cada um tem sua peculiaridade. O que foi apresentado foi o CONOPS do handbook? Então, isso aí realmente é uma confusão, né? Se for ver a literatura, a gente fica naquela, CONOPS ou OPSCOM, é bem confuso, mas assim, de tudo que eu já li, tá? E o entendimento que eu cheguei, o handbook realmente, para ele, não são intercambiáveis, né? CONOPS é muito mais naquele nível de plano estratégico, como eu apresentei. Então, o que eu apresentei aqui foi mais no sentido de OPSCOM, é o que, pelo menos, que eu adoto, né, no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu linguajar, são conceitos, né, os conceitos operacionais, ao invés do conceito de operações, que é o CONOPS. O CONOPS, ele tem um cunho muito mais alto nível, muito mais estratégico. Então, por isso que até o Encose coloca CONOPS/SBP. Por que ele coloca SBP? Muito também porque o Systems Engineering está muito vinculado a essa área de defesa, e os governos anualmente soltam os Strategic Business Plans, né, de cada governo, de cada força aérea, de cada força militar. E no SBP contém, em um nível muito macro, né, aquilo que eu expliquei, que do ponto de vista aqui desse case, está no ponto de vista mais mercadológico, de negócio, mas que no ponto de vista militar traz quais são os capabilities que ele precisa, o que ele precisa investir, como que ele vai se estruturar para suportar aquela capacidade operacional. Então, está naquele nível, né? Então, eu também considero que são informações diferentes, apesar de que a nomenclatura, ela realmente confunde. É verdade, gera confusão mesmo. A última pergunta da noite, e a última pergunta da nossa conferência, do comandante Richard Ash. Ele perguntou: este modo de operação é uma mudança de paradigma para os passageiros? Ou seja, confiar totalmente em um sistema autônomo na evolução do sistema. Está havendo um estudo na área de psicologia humana sobre isso? Olha, essa eu não vou saber, assim, dizer ao certo, mas deve estar. Porque realmente, assim, a questão de confiar, né? O ser humano, eu acho que vai ser muito difícil entrar dentro do veículo, igual lá no Jetsons, né? Aquele figurinha
projetos que entra e sai voando sozinho. E a gente confiar nisso tudo. Mas eu acho assim que como talvez a gente pensava coisas que a gente faz hoje e que a gente nem podia imaginar alguns anos atrás. Então, eu acho que daqui a uns anos vai começar a ser um pouco mais natural, né? E a gente vai começar a confiar nisso, porque a operação ela vai se mostrar segura. E essa é a ideia, né? É construir uma operação, tanto é que lá na definição da própria ASA, eles colocam que é uma operação segura, né? Então, o sistema está construído da forma mais segura possível, e é isso que está sendo buscado. E aí vai se tornando uma coisa natural, né? Hoje é Eu uma espero coisa... que sim. Eu também espero, é que a ideia é muito boa. Então, Natália, chegamos ao fim da nossa conferência, fechando com chave de ouro. Muito obrigado pela sua participação, ter aceitado o nosso convite e parabéns pela excelente apresentação e pelo projeto Obrigada. também. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar, foi muito bom, e até mesmo, né, reforçando, foi muito bom também a semana com as demais apresentações. Parabéns a todos.